Esse vídeo é sobre a maior volta por cima do boxe mundial dos últimos anos. Ryan Garcia acabou de se tornar campeão mundial de volta ao topo do boxe. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que estava em jogo nessa luta que ocorreu agora no final de semana. E o que o Ryan Garcia precisou superar para chegar até aqui, porque é uma das histórias mais bonitas e uma das reviravoltas mais emocionantes que o boxe já viu. Porque essa vitória vale muito mais do que um cinturão para essa nova personalidade que pode ser o futuro da cara do boxe. E eu vou ser bem honesto com vocês agora, teve um momento que eu até duvidei do Ryan Garcia, fiz vídeos falando que ele seria uma promessa perdida, mas tudo isso não falando da qualidade como lutador, mas sim da cabeça dele, do foco, ele parecia não ter tanta vontade de estar ali, e eu tenho certeza que eu não fui o único que fiz esses comentários. Mas sabe o que é interessante disso tudo? Existe uma coisa que o Ryan fez nos bastidores dessa luta em específico, que me fez entender o que ele fez diferente dessa vez, que ele mudou uma coisa muito simples que mudou a trajetória da luta inteira, e eu vou te contar isso ainda nesse vídeo. Mas vamos dar um passo atrás para você entender o tamanho dessa conquista da luta que ocorreu nesse final de semana com o Mário Barros. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque o Ryan Garcia não é um lutador qualquer. Esse cara cresceu sendo apostado como o futuro do boxe americano. Ele era um cara com muita velocidade, poder de nocaute, carisma fora do ringue, muitos seguidores no Instagram, tinha tudo para ser o grande nome da geração. E aí veio uma luta ali com o Dave Haney, que foi uma das lutas que ia credibilizar ele para um outro patamar. E naquela noite, ele teve uma performance histórica. O Ryan Garcia venceu o Dave Haney de uma forma muito convincente, mostrou maturidade, mostrou mais boxe, e o mundo do boxe caiu de joelhos na frente dele. Mas pouco tempo depois, ocorreu a anulação da luta por conta que o Ryan foi pego no doping. Muita gente ficou decepcionada com o Ryan. Ele foi do ponto mais alto da sua carreira para o ponto mais baixo com apenas uma decisão em uma semana. Então ele tomou uma suspensão do mundo do boxe, começou a fazer bagunça fora dos rings e começou a criar polêmica nas redes sociais. Depois de cumprida a suspensão para dar a volta por cima, ele teve uma luta lá em Nova York contra um boxeador chamado Rolly Romero. Uma luta que muita gente falou que seria uma luta para ele voltar ativa, né? Para ele voltar a aquecer, para competir por um título no futuro. E ele perdeu aquela luta, uma derrota que ninguém esperava. E de repente a pergunta que todo mundo fazia deixou de ser quem o Ryan vai nocautear a seguir, e a pergunta começou a ser: o Ryan Garcia ainda tem algum futuro no boxe? Para muitos a carreira dele tinha acabado ali, ele nunca mais ia conseguir voltar por cima. Só que dele fez uma coisa impressionante. Talvez você esteja vendo aqui no meu cenário que tem algo diferente. Eu tenho aqui todas as luvas da nova coleção da Maximum Boxing. Eu já fiz um vídeo review dos 11 novos modelos, todas essas cores que ficaram maravilhosas. A minha preferida é essa aqui, azul Tiffany, mas muita gente gostou da branca com verde também, que ficou bem legal. Se você quiser ver o vídeo, né, que eu fiz fazendo um review de todas essas luvas, eu vou deixar linkado para você assistir depois. E se você for comprar alguma das luvas da nova edição ou qualquer coisa no site da Maximum, utilize o nosso cupom FALA, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E caso você não compre pelo site da Maximum e quer comprar pelo Mercado Livre, eu vou deixar os produtos linkados também na descrição desse vídeo. Você comprando pelo meu link de afiliado, eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso. Agora vamos voltar pro vídeo, porque essa derrota pro Rolly Romero foi muito pesada, não só pelo resultado, mas pelo que ele representou e como foi o boxe dentro daquele dia. O Ryan parecia perdido dentro do ringue, estava sem foco, sem estratégia, sem aquela explosão característica dele, mal trabalhou um volume de golpes suficiente, foi uma luta muito feia, muito ruim de ver. Era como se o lutador que destruiu o Dave Haney tivesse sumido e fosse uma outra pessoa. E aí, pouco tempo depois, chegou um anúncio de uma luta que, cara, pegou todo mundo de surpresa. Uma luta contra Mário Barrios, que era o atual campeão da WBC dos meio-médios, um dos poucos cinturões disponíveis na divisão dele. Todo mundo sabia o que estava em jogo. Era simples. Ou Ryan Garcia voltava por cima e conquistava pela primeira vez um título mundial, ou a carreira dele desmoronava por vez e a gente teria ali a ascensão de Mário Barrios. Os dois ali estavam num dilema. O Ryan Garcia, ele podia conquistar o que ele sempre sonhou, e o Mário Barrios podia ter a exposição de carreira que ele nunca teve e se tornar uma grande mídia ali para a divisão. Talvez você que não é tão fã de boxe, né, não acompanhou muito a trajetória do Mário Barrios e achou que poderia ser um adversário um pouco mais fácil.
De fato, dentro da divisão dos meio-médios, de todas as divisões do boxe, WBC, WBO, era o adversário mais fraco, até porque nas outras divisões desse mesmo peso, a gente tem Shakur Stevenson, o próprio Dave Haney, então o Mário Barrios seria o caminho mais fácil para o título ali na WBC. Mas não julgue esse adversário como adversário fácil, tá? Esse cara carregou o cinturão da WBC, o mesmo cinturão que é um clássico, né, que o Oscar de la Hoya, que o Floyd Mayweather, é uma linhagem lendária, os títulos meio-médios da WBC. E eu vou te falar que a última luta do Mário Barrios vai te surpreender. Ele veio de uma luta em 2025, um empate polêmico contra Manny Pacquiao, cara. Cara, é difícil imaginar que em 2025 o Manny Pacquiao lutou com o Mário Barrios, com o atual campeão. Para você ter uma ideia, o Manny Pacquiao tinha 47 anos nessa luta e ele conseguiu arrancar um empate com o atual campeão de 30 anos de idade. E muita gente fala assim, cara, ele deixou passar uma oportunidade, né, cara? Ele foi respeitoso até demais com uma lenda do boxe como o Manny Pacquiao, guardou energia, respeitou muito o adversário. Naquela luta, por mais polêmico que foi aquele empate, ele conseguiu ali manter o cinturão da divisão, para então chegar nesse momento em 2026 para a gente ter um enfrentamento do Ryan Garcia com o Mário Barrios. A grande luta finalmente chegou em fevereiro de 2026. Tava muito claro para os dois boxeadores o porquê essa luta era muito importante para cada um deles. No dia 21 de fevereiro de 2026, os dois atletas subiram no ringue e fizeram uma luta histórica. E logo no primeiro round, dentro do ringue, nos primeiros 30 segundos, o Ryan Garcia ele foi direto ao assunto. Ele usou um jab como um ponto de partida para lançar um direto absurdo que derrubou o Barrios no chão. Na verdade foram dois diretos. O primeiro direto foi um direto limpo que acertou a cara do Barrios. O segundo direto levou o Barrios pra lona. Eu vou te falar que o estádio inteiro travou naquele momento. O Ryan estava pronto para fazer história. Cara, um nocaute com 30 segundos de luta. Ia ser assim uma das maiores emoções da história do boxe. E antes de eu te contar do resultado dessa luta, eu quero te falar um pouquinho de como foi a preparação dele. Porque esses dois diretos que levaram o Barrios a cair e tomar um knockdown foram do campo de treinamento dele. Em algumas entrevistas, o Ryan Garcia falou que ele passou o treinamento inteiro trabalhando a mão direita, o direto dele, porque todo mundo esperava o golpe que era a maior arma, né, do Ryan Garcia, que era o gancho de esquerda, que sempre foi um movimento muito conhecido para quem gostava do Ryan Garcia. Então ele escondeu essa carta do gancho de esquerda e atrapalhou muito ali o direto. Lembra aquele segredo que eu te falei lá no começo do vídeo? Cara, foi essa preparação inteligente. O Ryan escondeu o jogo, trabalhou um golpe que utilizou e funcionou. Voltando para a luta agora. Esse direto não foi suficiente para nocautear o Mário Barrios. Então ele levantou e a luta seguiu. Mas seguiu no mesmo ritmo. O Ryan Garcia variando, corpo, cabeça, jab baixo, gancho. E o Barrios não conseguia resolver o quebra-cabeça na frente dele. Cada vez que ele tentava avançar, o Ryan respondia com muita velocidade e com uma sequência absurda de golpes. E depois ali do knockdown no primeiro round, o Barrios ficou meio com medo, meio hesitante e com medo de se abrir. E era legal de ouvir, né? O pai do Ryan Garcia, o Henry, que era seu treinador, gritava do corner para ele parar de recuar tanto. E quando o Ryan ficou firme, quando parou de fugir dos espaços do Barrios, o Barrios começou a recuar ainda mais. E essa mudança de postura foi determinante. Nos rounds finais, o Ryan diminuiu um pouco o ritmo, depois a gente veio a saber que ele tinha machucado a mão direita no meio da luta, mas mesmo assim ele dominou com autoridade do começo ao fim. Quando finalmente o juiz levantou o braço do Ryan Garcia, ele desabou e deu para ver o peso sendo tirado das costas dele. Ele tinha acabado de ganhar o cinturão dos meio-médios da WBC. E sabe o que aquele momento representou? Não era um título qualquer, era uma resposta para todo mundo que tinha desistido dele. Era a prova que o Ryan Garcia, que tinha nocauteado o Dave Haney, ainda existia e que ele tinha voltado com fome e com foco. O Mário Barrios, por sua vez, saiu sem cinturão e muitas perguntas pela frente. Hoje ele tem 30 anos e ainda tem tempo de se reconstruir, mas naquela noite mostrou que contra os melhores da divisão ele precisa evoluir bastante. A luta foi incrível, mas o que vem a seguir, o que a gente pode esperar da trajetória e da carreira do Ryan Garcia, que potencialmente será
o maior nome de mídia do boxe nos próximos anos. A divisão dos meio-médios é uma das mais disputadas e mais quentes do boxe mundial. Cara, vai ser lindo se essa divisão todo mundo se enfrentar. A gente tem como campeão em outras categorias o Dave Haney, por exemplo, o Shakur Stevenson, podemos ter uma revanche com o Rolly Romero, Teófimo Lopes, Conor Benn. Cara, esses nomes são nomes enormes no mundo do boxe e todo mundo gostaria de ver eles se enfrentando. Mas o que eu realmente acho que todo mundo gostaria de ver são duas lutas. A primeira, uma mais óbvia, seria uma revanche com Haney, que seria uma unificação de título. Cada um detém um dos títulos das divisões e eles poderiam sair com 2 títulos. Ele vencendo de novo de forma convincente, ele vai se tornar um dos maiores homens do boxe da geração. Mas não é a mais provável de acontecer. A mais provável de acontecer hoje foi que o Ryan Garcia, na entrevista pós-luta, chamou e intimou Shakur Stevenson depois dessa vitória, cara, foi loucura. E eu vou te falar, o Shakur hoje é a maior promessa do boxe, né? Então todo mundo seria uma das lutas mais vistas da história do boxe, Ryan Garcia e Shakur Stevenson. E eu vou te falar que já tem uma história entre esses dois, tá? Os dois já se enfrentaram lá no boxe amador, os dois por ter uma idade aí similar, eles têm uma rixa histórica que eles sempre se enfrentaram há muito tempo, então tem uma luta para ter muito veneno e ser muito boa de assistir. O que eu sei é o seguinte, o Ryan Garcia voltou de vez, está com o cinturão no ombro e ele vai poder enfrentar quem ele quiser agora. Agora me diz nos comentários, você gostaria de ver o Ryan Garcia contra o Dave Haney ou com o Shakur Stevenson? E se você quer entender mais sobre o mundo do boxe, se inscreve aqui no canal e eu tenho um vídeo que está aparecendo aqui do lado que você não pode perder. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e tchau!